Encontros essenciais com o Cristo. 19º encontro. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. É o Sermão do Monte. O nosso encontro, nossos encontros essenciais com o Cristo vão, claro, na essência, no cerne da mensagem de Jesus, que teólogos, estudiosos de diferentes pontos de vista convergem ser o Sermão do Monte. Já estudamos todas as bem-aventuranças e seguimos no Sermão do Monte lá em Mateus 5. Hoje vamos avançar para Mateus 5, versículos 29 e 30. Vamos lá? Venha conosco. Vamos para essa reflexão fundamental. Se temos que passar por dificuldades, e temos, todos os profetas anunciaram para essa transição, para essa mudança, para esse fim dos tempos, crises, situações extremas. O próprio Jesus previu pestes, guerras, rumores de guerras, falsos cristos e falsos profetas, terremotos. Nada melhor para passar esses momentos extremos do que passar com o Cristo e passarmos em fraternidade entre nós mesmos. Maravilhoso percebermos que, já que não somos predadores e conseguimos essa maravilha de não sermos predadores, precisamos retirar a força do rebanho. As presas têm a força no rebanho. É unidos no rebanho, é com a ação articulada no rebanho que nós nos defenderemos dos ataques. Maravilhoso esse discernimento. É a fraternidade que nos dá força, é a fraternidade que nos dá coragem, é a fraternidade que nos dará lucidez. Vamos em busca dessa coragem, dessa lucidez com Jesus. Muito bom. Hoje estamos nos versículos 29 e 30 de Mateus, que dizem assim, Mateus 5, versículos 29 e 30, que dizem assim: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E no 30, Jesus diz assim: se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Preciosa orientação, não é? Impactante, forte. Como interpretar? Todas as escrituras, todo o texto sagrado tem um simbolismo. Algumas são exclusivamente simbólicas. Essa de hoje não há como imaginar de outra forma. Ninguém pode pensar que Jesus propôs que arrancássemos os membros que fossem motivo, que fossem usados para o mal por nós. Não há como imaginar isso. Imagina se fosse a cabeça, a razão que nos fosse instrumento de maldade, como acontece com tantos e de alguma forma com todos nós em algum grau. Arrancaríamos a cabeça?
E se fosse o nosso sentimento que estivesse deturpado, corrompido, envenenado, acaso arrancaríamos o coração? Seria essa espécie de suicídio coletivo em massa que Jesus estaria propondo? Claro que não. Precisamos buscar o símbolo disso, buscar o que Jesus, o que a vida está querendo nos ensinar com isso. Os 12 passos dos Alcoólicos Anônimos, previstos inicialmente, como o nome diz, para enfrentar a situação difícil, o desafio difícil do alcoolismo, desvendou para a humanidade a quantidade de vícios que nós temos. Acontece que os 12 passos hoje são usados para uma enormidade de situações viciantes. Para o tabagismo, para os narcóticos, para os jogadores e consumidores compulsivos, para os jogadores viciados. Há um grupo até chamado de mulheres que amam demais, que tem uma emotividade envenenada e compulsiva. É muito grande a gama de situações que é usado o método e que mostra, evidencia a amplitude dos vícios humanos. Não são poucos. Não são poucos. São muitíssimos os vícios humanos. Os acumuladores, por exemplo, os viciados em comida, os viciados em internet. É muito grande, é tão grande a amplitude do fenômeno do vício que nos leva a supor que talvez a humanidade seja toda, apenas de alguma forma, apenas em intensidades diferentes, viciada. Toda uma humanidade viciada. Precisamos apenas nos reconhecer, que é o primeiro passo, avançar no autoconhecimento e consolidar nossos avanços, avançar para a cura através do 12º passo, que é servir a outros que estejam na mesma condição. Veja aí a função da psicologia de espelho, onde o outro é espelho para o eu, de forma que no 12º passo dos Alcoólicos Anônimos, apenas ajudando ao outro é que eu serei realmente, terei um avanço real na minha cura. É muito bonito isso, não é? Há duas formas, duas linhas terapêuticas principais no enfrentamento dos vícios. Uma fala da abstinência total e absoluta. A outra fala da abstinência com substituição do vício no sentido da redução de danos. Então, uma pessoa que usa crack, uma droga terrível, substitui por maconha. A pessoa que usa maconha substitui por balas ou alguma coisa semelhante. É redução de danos, mas você vê que as duas linhas convergem para um ponto. Quem tem um vício precisa se abster.
Lembrar isso é fundamental para entender essa passagem. Se Jesus não está, e é óbvio que não está, falando que se os nossos olhos forem motivos de escândalo, precisemos literalmente arrancá-los, se nossas mãos forem motivos de erros, que cortemos as nossas mãos e atiremos longe de nós, literalmente, e é óbvio que não é. A lição sugere fortemente a orientação, o caminho da abstinência, o que bate completamente com o que a ciência propõe para os viciados de todo tipo. Ajuda-nos a explicar, inclusive, como através das reencarnações, por que tantas pessoas nascem com problemas neurológicos congênitos na forma de doenças ou deficiências mentais importantes, como a paralisia cerebral, o Down, o autismo e tantas outras. Por que isso acontece? Se é congênito, se é de nascença, não houve tempo, obviamente, para que a causa fosse estabelecida nessa vida. Eu falo, é claro, da causa profunda, não da causa física, porque o físico é apenas o último grau de expressão das desarmonias. Toda desarmonia física é gerada por uma desarmonia espiritual, mental espiritual. E se essa desarmonia mental espiritual não foi gerada nessa vida, necessariamente foi gerada em outra. Em algumas passagens, a tradução diz que é melhor que venhas a essa vida sem o teu membro, que foi motivo de escândalo. Ficando claro que Jesus fala da reencarnação. Que se um membro nosso foi motivo de escândalo, foi motivo de desarmonia, motivo de crime, e nós não conseguimos nos reconciliar na vida anterior, é melhor que venhamos a essa vida sem aquele membro do que venhamos a reincidir naquele problema. A literatura espiritual dá conta de que há espíritos que reencarnam a mais de 20 vezes e voltam a praticar o suicídio. E é claro que não é apenas o suicídio, mas a corrupção, o roubo, o crime, o abuso sexual. A mente humana é formada por padrões e é preciso vivenciar uma alteração forte desses padrões para promover uma mudança. Porque assim como o pêndulo não sai de um extremo para parar no meio, ele precisa ir para o outro para depois alcançar o meio termo, um alcoolista não pode esperar, depois de ter ido para o fundo do poço, como se diz, voltar a um convívio social com a bebida. Porque muitas pessoas têm um convívio social com a bebida. Por que o alcoolista não pode fazer? Porque a visão extremada exige a abstinência.
E assim nesse vício como em todos. Pessoas são sexólatras, chocólatras, e há grupos de AA também nessas áreas. E todos os viciados precisam se abster, substituindo seus vícios por outros com danos menores ou não, parando completamente. Ciência, religião, reencarnação, confluindo para o entendimento de Jesus e confluindo para uma compreensão do que nos está acontecendo agora, nesse momento, nessa crise, nessa transição planetária, nesse fim dos tempos. Porque a abstenção de um vício gera consequências físicas. No caso do alcoolismo, da drogadição, especialmente porque há o componente material que é introduzido no corpo, mas quaisquer outros vícios que tenham essa adicção, essa adição de uma substância ao corpo, como os açúcares, os chocolates, vão passar por uma crise de abstinência, que os drogados chamam de fissura nas ruas, ficam fissurados. É o momento mais perigoso, é o momento mais difícil do tratamento de um vício. E é por isso que nesse momento da fissura, nesse momento da síndrome de abstinência, é importante o tratamento dos picos dessa síndrome com fármacos, com remédios que possam atenuar essa crise, e ou a substituição por substâncias não farmacológicas, mas que também gerem um impulso físico, como o açúcar, aqui colocado, ou até como uma droga com menor potencial destrutivo. A síndrome de abstinência é sofrida, é dolorida. E a síndrome de abstinência, a ideia da síndrome de abstinência, usada individualmente para os viciados, pode ajudar a pensar na humanidade viciada. A humanidade viciada, nos seus diferentes formatos, pode estar sendo induzida à cura e pode estar sofrendo, essas dores que estamos sofrendo sejam dores de abstinência. O isolamento da pandemia, por exemplo, fez com que muitas pessoas tivessem que se abster de determinados vícios. Em outros até se afundaram. O consumo do álcool aumentou muito. O consumo de programas, jogos, redes sociais aumentou muito. Nem tudo, é claro, ligado ao vício necessariamente. Muitas pessoas fizeram cursos, fizeram encontros importantes ou assistiram palestras por redes sociais, como aqui.
Mas o isolamento foi uma espécie de abstenção para algumas pessoas. O isolamento social foi uma espécie de abstenção de alguns vícios, especialmente aqueles que implicam em relacionamento. São vícios com o outro. O principal de todos os vícios é o vício do egoísmo. E a pandemia e todas as tragédias coletivas, por serem coletivas, vêm trabalhar, vêm propor a todos os envolvidos a superação do egoísmo. Fomos chamados fortemente, através da pandemia, a pensar no outro. O que é a máscara, se não o fazer ao outro que gostaríamos que o outro fizesse conosco? O que é a abstenção do convívio social quando estivermos sintomáticos, do que fazer ao outro que gostaríamos que o outro fizesse conosco? O que é a vacina? Não é? O que é a própria pandemia ao nos dar um objetivo comum para toda a humanidade, se não um grande convite à cooperação, à solidariedade e à fraternidade? Todos nós passamos por isso. Claro, nem todos nós optamos por atender os convites. Houve maravilhosos atendimentos, como cantores cantando na sacada dos prédios para alegrar os vizinhos, jovens fazendo compras no mercado para vizinhos idosos ou com comorbidades, pessoas levando alimentos para a população de rua, que depende praticamente sua vida da circulação de pessoas e que sem essa circulação ficaram tremendamente expostas, tremendamente fragilizadas. Houve muita gente que atendeu ao chamado de cooperação que veio pela pandemia, mas outras pessoas não. Houve até, no outro extremo, pessoas que se associaram para desviar respiradores, máscaras. Pessoas que optaram por viver a pandemia no extremismo político, no extremismo religioso. Porque as tragédias coletivas evidenciam a verdadeira personalidade. Quando vivemos e tudo está funcionando, a máscara social muitas vezes prevalece. Com as tragédias caem as máscaras e cada um mostra quem é quem, e num tempo de separação do joio do trigo, dos bodes das ovelhas, essa clareza da verdadeira tendência de cada um precisa ser evidenciada para que cumpra a sua função. Para que serve uma prova na escola? Para adequar cada aluno ao melhor ambiente pedagógico do seu estágio de aprendizado. Porque é descaridoso tanto colocar alguém que já aprendeu num ambiente de pessoas que saibam que ainda não aprenderam, quanto colocar uma pessoa que não aprendeu num ambiente de pessoas que já aprenderam. As provas servem não são para punição nem para prêmio. São apenas para readequação de cada aluno ao melhor ambiente pedagógico. E é exatamente isso que vai acontecer. Esse Deus do céu e do inferno, da ociosidade ou dos castigos eternos, não existe, é claro. Não pode existir.
Mas precisamos de situações de grande impacto e compreender isso e nos preparar para isso, praticando deslocamentos do egoísmo diários. Cada vez que percebemos essa antiga tendência de se a farinha é pouca, meu pirão primeiro, como diz o dito popular saboroso, essa tendência de puxar a sardinha, a brasa para sua sardinha ou a sardinha para sua brasa, e ter a coragem e a lucidez de buscar o diferente, buscar mais sardinhas para sua brasa, buscar atitudes de solidariedade com animais, plantas, seres humanos. Precisamos nos desafiar. E se a humanidade está vivendo um período de abstinência dos seus vícios, do principal vício, que é o egoísmo, como foi o que aconteceu tão claramente na pandemia da Covid-19, há um simbolismo muito grande. A trajetória humana não é do mal ao bem, mas do egoísmo ao amor. E como a vida não dá saltos, precisamos de exercícios pequenos, mas determinados, constantes, de expansão da fraternidade, de expansão do ser através do que ele sabe fazer. Use os seus talentos, multiplique os seus talentos. Abstenha-se dos seus vícios. Esses dois movimentos, da abstenção dos vícios e da abertura para virtudes, é o que a vida, é o que Deus espera de nós. Então, se a nossa mão, se os nossos olhos foram motivos de quedas, de crimes, é preferível que nos abstenhamos, percebamos e nos abstenhamos dessas compulsões que trazemos já, quem sabe, de muitas vidas, para nos abrir à alegria de ser útil, a alegria do servir, a alegria de nos abrir para nos colocarmos no lugar do outro, de fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Maravilhosa chave, maravilhosa ponte que liga, que vai retirar-nos do egoísmo e fazer-nos avançar passo a passo para o amor. Fazer ao outro o que gostaríamos que nos fizesse, servir em compaixão. Nos abstendo, é claro, nos distanciando das situações que sabemos ser críticas para nós. Um avarento precisa perceber, no momento de lidar com a abundância, da sua tendência, para então combatê-la e transformá-la, curá-la. Um viciado em álcool não pode experimentar, buscar o convívio social com a bebida e assim os narcóticos. Uma pessoa que tenha uma afetividade dominadora, doentia, sempre que se relacionar, precisa observar atentamente as suas tendências, vigiar as suas tendências e buscar uma nova sintonia, ajuda do alto e daqui da terra. Buscar ajuda é fundamental para resistir e superar as más tendências. Vigiar e orar para não cair em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca.
Temos até vontade de mudar, mas o corpo, a matéria, o prazer nos ameaça prender novamente. Busquemos ajuda, reconheçamos as nossas limitações, busquemos ajuda da medicina, da psicologia, simultaneamente ajuda espiritual. O inimigo é grande. Tudo o que puder nos impulsionar e nos ajudar na abstenção, na síndrome de abstinência, na dor que pressupõe a mudança profunda que estamos fazendo, a cura profunda que estamos fazendo, será fundamental. Ciência e religião a serviço da nossa boa vontade para a cura. Que assim seja com todos nós. Que todos, agora é o momento do serviço do nosso curso, porque o nosso curso pressupõe ainda que um mínimo exercício de serviço. Agora imaginemos essa energia de boa vontade para a superação das compulsões, essa energia de lucidez, de coragem que nós geramos aqui em nossa parceria com nossos amigos espirituais, que nós coloquemos a serviço essa energia do ectoplasma, uma energia típica que só possui o espírito encarnado. Doemos pela boa vontade, pela coragem, pela lucidez, essa energia para que o alto, os médicos espirituais, os servos de Jesus, os servos de Maria, os servos de Buda, de Maomé, os xamãs do espaço e todas as correntes de luz possam tomar essa nossa energia, em somatória as energias da natureza e as energias que vêm do alto, e fazer um grande amálgama de luz que vá se espalhando por toda a Terra, atingindo todos os viciados, de todos os tipos de vícios, conhecidos por nós e não conhecidos, para que essa profunda cura aconteça com a menor quantidade de dor possível, com a maior predisposição dos doentes para a cura, dos ignorantes para o aprendizado. Que todos nós, que toda a humanidade possa receber nesse momento esse impulso de lucidez, coragem, de boa vontade. Paz na terra, cura na terra, aprendizado na terra aos seres de boa vontade. Graças a Deus, muita luz, muita fraternidade, muita energia, muita boa vontade, praticada e multiplicada em serviço, aqui e agora, nessa oração, mas também amanhã, em todos os momentos do nosso dia. Predisponhamos-nos já e totalmente à fraternidade. Não importa o que aconteça, estejamos dispostos a oferecer o nosso melhor, fazendo ao outro o que gostaríamos que o outro fizesse a nós mesmos. Graças a Deus. Muito bom aprendermos juntos. Muito bom estarmos nesse exercício juntos, eu e vocês. Nós e o alto. Nós, o alto e Jesus. Porque onde dois ou mais estivessem reunidos em seu nome, lá ele estaria, e aqui certamente ele está. Muito boa noite, Maria José Sobral, Anne Lix, Andréa Salvatore, Ju Passos, Eliana Lauri, Sayonara Angélica, Esther Ponzoni. Sayonara nos diz assim:
Estamos aqui para nos tornar pessoas melhores e fazemos isso no Oração Ação. Nossa amizade é uma conexão, é verdadeira. Sem dúvida, Sayonara. O que quer que tenhamos que passar será muito melhor passado se passarmos juntos. Simone Magalhães, prazer tê-la aqui também, Simone. Sayonara complementa: me dá uma vontade louca de comer doce, muito difícil de controlar. São todos os nossos vícios e o primeiro passo sempre é nos reconhecer viciados para gerar essa vontade, essa boa vontade de transformação. Muito bom estarmos juntos. Espalhe para onde você puder, a começar aqui mesmo no Facebook, na rede social. Espalhe esse nosso momento. Espalhe também o vídeo que está no nosso canal do YouTube, canal Maurício Somignani. Nós vamos postar uma meia hora depois de acabada essa live, o vídeo já estará lá. Espalhe em todas as suas redes sociais, para onde você puder. Precisamos todos, viciados de todo tipo, nos encorajarmos mutuamente num Alcoólicos Anônimos universal, que envolva todos os viciados de boa vontade, todos os viciados de lucidez, todos os viciados que com coragem de enfrentar e superar a síndrome de abstinência, de enfrentar e superar os vícios através do serviço aos outros, da ajuda, do colocar-se no lugar do outro. Um enorme prazer aprendermos, nos transformarmos, nos curarmos juntos. Ótimo final de domingo para cada um de vocês. Um prazer enorme estarmos nos curando juntos. Paz e bem, ótima semana. Todos os dias estaremos às 18 horas na Oração Ação aqui nessa página do Facebook. Depois gravados para o nosso canal do YouTube. Não perca, esteja conosco. É a nossa chance para nos prepararmos para os eventos, para as provas que ainda certamente virão e que precisarão de todo milímetro, toda parte, todo exercício de lucidez, de coragem que nós pudermos fazer até lá. Um grande abraço, compartilhe, paz e bem para todos vocês.